lugar tem voz, tem som, tem sotaque, tem cheiro, tem sabor, tem uma cena, uma história ou várias. Tá começando o Nossa Cara, um podcast sobre identidade, território e muito mais. Meu nome é Lohana Feitosa, sou atriz, jornalista e amo uma boa narrativa. Por aqui eu tô sempre bem acompanhada de gente que deixa a cena de Ipu e região com a nossa cara. No ar, mais um episódio do Nossa Cara, um podcast que costura entrevistas com quem faz a cultura pulsar aqui no interior do Ceará. Hoje eu recebo uma mulher que transforma tudo que toca em poesia. As palavras que ela escreve, os bastidores que ela borda, as comidas que ela cozinha. Vamos conversar com uma alma sensível, um espírito de artista, Isabelle Barreto. A Isa é acadêmica de letras, apaixonada por literatura e uma das bordadeiras mais talentosas que eu conheço. Isa Barreto é também uma mulher autêntica, que se posiciona, se manifesta e vive com coragem. Ela vem bordando o próprio caminho e hoje eu quero saber quais escolhas e quais trajetos a trouxeram até aqui. É um prazer conversar com você, minha amiga querida e clariciana. Seja bem-vinda. Oi, amiga, é um prazer estar aqui com você. Admiro muito você e estou muito ansiosa para saber como é que vai ser o seu projeto. Ai, muito obrigada por aceitar. Isa, eu quero saber onde que você nasceu e onde que você se criou. Bom, amiga, você já sabe que eu sou ipuense, né? Mas eu me criei no interior do Ipu, em um distrito chamado Abílio Martins. Ele é daqui uns 15 minutos, mais ou menos, do Ipu para lá. E eu fui uma criança do sertão mesmo, daquela que cresceu em roçado, que ajudava os avós, que colhia o que comia, que tinha sonhos. E principalmente eu tinha uma admiração muito grande pelo Ipu, porque quando eu cresci, eu tinha uma consciência de que eu já tinha nascido aqui, mas que não era da minha rotina estar aqui sempre. Assim, eu acho que é muito da visão de uma criança, né? Eu tinha uma admiração muito grande pelo Ipu e a minha parte favorita da semana era quando a minha mãe dizia: vamos no Ipu hoje, vamos no Ipu amanhã. E aí eu passava horas assim ansiosa escolhendo minha roupa. Eu era criança, né? Então, foi isso. Eu nasci aqui no Ipu, mas cresci no Abelho Martins e vinha vez ou outra para cá. Além disso, eu me mudei para cá somente com 16 anos, se eu não me engano, 16 para 17 anos, assim. Já na adolescência, né? Exatamente. Na adolescência, mas eu estudei aqui no ensino médio também, estudei alguns anos na escola particular do Patronato Souza Carvalho, mas boa parte da minha infância mesmo foi no sertão, foi crescer com contato com a terra, cultura mais assim do interior mesmo. Isa, eu estou super interessada para saber mais sobre essa infância dessa criança sertaneja. Quais lembranças que te vêm, que sabores, que cheiros, que brincadeiras? Eu acho que em questão de sabor é muito nostálgico para mim, porque eu passava a semana. Porque assim, amiga, a minha casa era entre duas casas, uma da minha avó materna e outra da minha avó paterna. Então, eu cresci muito próxima dos meus avós. Eu cresci uma criança mais mimada pelos meus avós do que pela minha mãe e o meu pai, claro. Questão de culinária, de nostalgia, assim, de sabor, eu tenho bastante, porque era uma época onde a gente cozinhava tudo a lenha, fazia tudo a lenha. Seja comida do dia a dia, seja um doce. Então, eu sempre estava ali parada na frente do fogão a lenha, esperando um doce de leite ficar pronto depois de, sei lá, 5 horas. Então, eu cresci perto de muitas galinhas, muitos bichos. Então, era uma coisa muito da minha realidade. Eu entendia muito, eu me conectava muito com a comida, principalmente nessa época, né? Porque eu era criança, eu queria saber do tato, queria saber do sabor, queria enxergar o que a minha avó estava cortando, enxergar o que minha avó estava cozinhando. Então, essa visão mais nordestina de interior, acho que veio muito, principalmente da culinária.
Eu imagino. Qual foi a outra, além do sabor e tudo mais? Né? Eu queria saber sobre sabores, brincadeiras, escolas, lembranças lá no seu interior, no Abílio Martins. Assim, a minha mãe, como você sabe, ela é professora. Então, desde criança, até mesmo quando eu não tinha idade de já estar estudando, eu já estava com contato com a escola. Então, eu sempre conhecia todos os professores, conhecia toda a escola. Eu tinha uma proximidade muito grande, era uma coisa muito confortável para mim, porque eram pessoas que, além de estar no meu ambiente escolar, vez ou outra estava na minha casa. Então, era muito especial para mim. Eu me senti uma criança super especial. Meu Deus, ser filha de professora é muito bom. E em questão da minha infância, eu fiquei muito tempo estudando em escola pública, principalmente lá no Abílio Martins, né? Uhum. Quais foram? Foram só uma, lá só existem duas escolas, a Manuel Bem-vindo e a Abílio Martins. Manuel Bem-vindo é mais para o infantil mesmo, criancinhas que estão adentrando na realidade escolar e tudo mais. E tem a Abílio Martins, que é até o nono ano. Eu estudei desde o infantil até o quarto ano, no Abílio Martins. E o quinto, sexto e sétimo eu passei aqui na escola do patronato, Uhum. que era uma realização para minha mãe. Ela, quando criança, a minha avó colocou ela no patronato, então ela teve o privilégio, né? Minha avó se esforçou muito, fez de tudo para ela estar num ambiente de uma acessibilidade em relação à educação muito maior. Então, por mais que ela gostasse que eu estivesse presente no dia a dia dela, porque ela é professora, né, e ela ensina até hoje no Abílio Martins, ela queria que eu tivesse as mesmas vivências dela em relação a sair do Abílio Martins, ter que enfrentar, ter que crescer, ter que encontrar novas pessoas de realidades totalmente diferentes da minha. Então, ela prezou muito por isso. Só que, para mim, foi um choque muito grande, amiga. Foi um choque tipo, meu Deus, eu não tenho nada a ver com esse lugar, sabe? Então, quando eu tinha, acho que eu tinha uns 9 anos, eu passei a vir para o patronato. Ela contratou uma menina que é já adolescente, estudava nas escolas de ensino médio daqui, né? E ela sempre me trazia. Era o meu suporte de segurança, né? Eu era criança, não tinha como eu vir sozinha, com 9 anos de idade. E aí aconteceu isso. Eu vim, foi um choque muito grande. Inclusive, foi na época que eu tive intensas crises de ansiedade. É, assim, para uma criança, sair de um ambiente que é extremamente comum para ela e adentrar numa coisa que é o oposto de tudo que ela conhece, é muito chocante. Então, eu tive um período assim de adaptação muito difícil. E aí eu, depois de um tempo, me adaptei, conheci pessoas, inclusive tem algumas figuras do Ipu que eu conheci na época do patronato, como a Sara Borges, e hoje a gente ainda se fala, a gente se conhece e tudo mais, mas foram muitas poucas pessoas que eu segui tendo contato, muitas poucas mesmo. E eu lembro de, tipo, quando eu estava no oitavo ano, era a febre do Ipu, era que abria uma escola profissionalizante, né? Meu Deus, todo mundo tinha um sonho de passar o dia inteiro na escola, ter um armário. Era uma coisa assim, a sensação do momento. E só podia entrar na escola profissional, uma das regras era que a pessoa estivesse antes em uma escola pública. Então, eu lembro de ter uma grande vontade de entrar na escola profissional e eu pedi a ajuda de umas amigas minhas. Isso eu ainda estava estudando patronato. A gente fez um complô de ir até a minha mãe e implorar que eu voltasse a estudar no Abílio Martins. Tipo, eram minhas melhores amigas, a Neuziane e a Carol. E aí a gente foi, a gente encarou isso, foi atrás da minha mãe, e eu implorando, já não queria mais estudar em escola particular, porque eu não conseguia me conectar, sabe? Tipo, era uma coisa muito diferente. Era algo que ela queria te proporcionar, mas que no fim das contas não. Exatamente, tipo, foi algo bom? Foi, porque me fez crescer em muitas coisas, me fez perceber a desigualdade, principalmente, de acesso à educação é muito grande, é uma coisa assim que destoa bastante. Então, eu acho que eu comecei a entender isso muito nova, sabe? Eu sei que chega um momento da nossa vida que a gente cria assim, gira uma chave, a gente cria uma consciência e sabe que a gente está no nosso corpo
e saber onde a gente pode entrar, onde a gente pode ir E os privilégios que e os temos. privilégios que isso acarreta, né? Então, eu tive um conhecimento disso muito nova. Esse impacto de desigualdade, para mim, eu era muito nova, era uma coisa que veio muito cedo. Então, eu lembro de as meninas me ajudando. A gente encontrou com a minha mãe e aí a gente fez aquela lista de argumentos de adolescente que vai ser melhor para a Isabelle, a gente vai estar com a Isabelle, a gente vai entrar juntas e tudo isso. Então, ela acabou cedendo. Voltei para passar o nono ano no Abílio Martins, me formei pelo Abílio Martins, tive uma formatura linda, meu Deus, foi o sonho da minha vida. E aí, felizmente, consegui vir para a escola profissional, né? Realizei um sonho. Inclusive, foi onde eu conheci o Anderson, um dos seus entrevistados, né? Conheci o O Anderson na Brau. época da profissional e passei 3 anos lá. E, e por mais que tenha sido um choque também, porque a escola profissional, ela une diversas pessoas de diversas escolas do IPU, então são realidades assim muito distintas entrando em embate, sabe? São personalidades, tipo, outra coisa que eu também percebi muito nova, essa questão do crescimento do ser humano, como as pessoas muitas vezes vão de encontro realidades diferentes e por essa base elas mudam algumas coisas. Isso é muito favorável. Eu acho que uma escola que abrange diversas realidades e inclui diversos tipos de pessoa pode trazer. Isso para mim é um ponto muito positivo. Então, quando eu entrei na escola profissional, foi assim um encontro de gerações mesmo, um encontro de realidades totalmente diferentes. E foi muito bom. Eu sei que quando a gente é adolescente, a gente sente as coisas muito forte, né? Intensamente. Uma coisa assim fora do normal, parece que o mundo está acabando. Mas é só isso que a gente tem para fazer com a cidade, a gente não tem tantas preocupações. Então, nessa época, a gente sente tudo muito forte e é um momento que eu acho que é de um crescimento muito bom. E o que a escola profissional, e hoje em dia as escolas que são integrais, né, oferece muito isso de uma realidade social diferente, que abrange muita gente, que faz com que as pessoas realmente cresçam. Eu acho isso muito importante. Uma vez na escola técnica, na escola profissionalizante, Uhum. adolescente, morando já no Ipu, o que que a Isa, adolescente, fazia para se divertir? Que lugares frequentava? Que rolês fazia aqui por essa cidade, pela nossa região? Quando eu me mudei para cá, eu já estava, eu estava no final já do ensino médio, eu estava no terceiro ano. Aconteceu o divórcio dos meus pais no final do meu segundo ano do ensino médio. E já no terceiro, a minha mãe quis que a gente se mudasse para cá, porque era mais fácil para mim, porque após o terceiro ano eu provavelmente iria entrar numa faculdade. E aí já é mais próximo questão de transporte, né? Principalmente para Sobral. Então, eu só comecei a sair, comecei a conhecer o Ipu mesmo de verdade nessa época. Porque antes, como eu disse para você, eu cresci no interior, então os momentos que eu vinha para cá, que eu chegava no Ipu, era só pela manhã, era só pela tarde, então eu não conhecia o Ipu À noite, à né? noite. E você sabe que adolescente é fogo, né? Então, qualquer momento, qualquer lugar é perfeito para uma saída, para um rolê, para conhecer uma coisa nova. Então, eu lembro, e quando eu era adolescente, era de lei ter que ir na Bica do Ipu de noite. Eu acho que para todo mundo isso é uma realidade, principalmente todo mundo que é ipuense, né? Então, eu frequentava muito a Bica à noite com os meus amigos, a gente se divertia, a gente andava pelas praças. Por mais que eu não saísse com tanta frequência, porque eu não sou uma pessoa de sempre estar saindo todos os fins de semana, a gente fazia muito encontro em casa, tinha uma proximidade com a família dos meus amigos que era grande também.
Então, nessa época, era assim. E ainda caminhando por esse território de infância e adolescência, eu queria saber quais eram as suas preferências literárias nessa época, onde surgiu. Amiga, a minha obsessão por literatura, eu acho que surgiu no ensino médio, talvez no segundo ano, eu acho, que no ensino médio a gente estuda o mundo literário dividido em escolas, né? E eu entrei de encontro com o parnasianismo, que eu lembro na época, que não é bem considerado uma escola literária, né? Mas é uma fase da literatura do Brasil, da literatura nacional. E aí eu fiz uma leitura em sala de aula, todo mundo, com a professora, Cassiana Farias, eu não sei se você conhece ela. Inclusive, a minha paixão por literatura é graças a ela. Um E agradecimento um aí. agradecimento aqui, Cassiana Farias, se você estiver escutando esse podcast. Ele é para Ele você. é para você. E aí ela fez uma leitura do poema Satânica, de Olavo Bilac. E eu fiquei, meu Deus, eu adolescente, eu toda alternativa, uma coisa que eu queria ser diferente de todo mundo, eu queria me conhecer, eu queria conquistar uma coisa que fosse minha. Eu vi, aquele poema para mim foi um estopim, assim, foi o momento que eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sinto, é isso que me encontra. Então, foi a partir desse momento. Eu lembro que depois de ter feito essa leitura em sala de aula com todo mundo, eu, eu pesquisei mais sobre o autor, pesquisei mais sobre os poemas dele. Eu tenho até um livro de poesias do Olavo. E comecei a escrever nessa época. Umas escritas assim muito avulsas, né? Principalmente quando você é adolescente, você não sabe exatamente como distinguir seus sentimentos. Então, nessa época, quando eu comecei a escrever, foi uma coisa muito boa para mim, inclusive. Eu já ia perguntar sobre a entrada da escrita na sua vida, se ela tinha sido ao mesmo tempo que você começou a ler mais profundamente, Uhum, você também começou a escrever. exatamente, foi. Principalmente Nesse, foi poesia. Poesia foi o que me puxou. Poesia foi. Poesia é a minha vida, para ser sincera, amiga. Eu acho que, por mais que hoje em dia eu leia muitos romances, ensaios, a prosa mesmo, o que me levou para dentro da literatura, o que me fez escrever desde o início foi a poesia. E a então, poesia nacional, primeiramente, foi o meu primeiro contato. Eu lembro de passar boa parte do horário de almoço na biblioteca, lendo aqueles calhamaços assim, enormes do Drummond, e eu achava o máximo, meu Deus, é isso que eu quero ler pelo resto da minha vida. então, você diria que a poesia é o que você mais gosta de ler e de escrever? De escrever, hoje em dia, de escrever. Ler não é mais tão frequente na minha vida. Hoje eu gosto muito de ter. Eu acho que eu sou uma pessoa muito obcecada pelo modernismo, amiga. Acho que depois que eu entrei na faculdade, principalmente, eu tive uma proximidade muito grande do que é o romance, do que é o ensaio. E eu acho que o modernismo, para mim, é uma análise muito grande da mente humana. E, meu Deus, pensamentos avulsos que no final das contas sempre faz um sentido, sempre traz um quê assim do que é real para valer, do que. Então, acho que o modernismo, hoje em dia, para mim, é o que eu mais gosto de ler. Eu gosto de saber o que está se passando na mente dos personagens, não ter um narrador específico, não ter um narrador só. É o que o autor consegue entrar ali na cabeça de todos os personagens. Então, eu acho que hoje em dia, para escrever é poesia, mas para ler mesmo é esses autores. Autoras, principalmente, porque eu acho que esse meu encontro com o modernismo vai muito com a Virginia Woolf. E a Clarice, claro, que é uma escritora nacional do modernismo. Por que essa preferência por escritoras mulheres? Ai, amiga, eu acho. A verdade é que só mulheres entendem mulheres, né? Por mais que autores homens tenham personagens femininas fortes, tenham personagens femininas muito bem feitas, construídas, não é a mesma coisa, sabe?
É admirador, claro, porque, por exemplo, Capitu é escrita por um homem. E é uma personagem, tipo, riquíssima, que é marcante, que é clássica. E eu acho muito lindo. Mas personagens femininas escritas por mulheres, para mim, é outro ar, é outro universo. Então, essa minha conexão, eu acho que começou depois que eu saí do ensino médio, porque no ensino médio eu via mais poesia. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu conheci mais escritoras mulheres. E aí foi criando, assim, uma obsessão, né? Que a gente, quando engata, quando entra, pronto, não tem mais jeito. E eu lembro, acho que depois dos meus 18 anos, assim, 19, eu criei uma obsessão muito grande pela Jane Austen, que eu acho que é uma fase, assim, que toda menina passa. Sempre tem uma fase de Jane Austen. Eu acho que é uma fase que muitas meninas que gostam de ler passam, por ser romance, ter um quê de ironia nas falas dela, ter falar da questão de desigualdade de gênero, mas de uma forma engraçada, com personagens queridas, com personagens leves. Então eu tive uma fase com a Jane Austen muito grande. Inclusive eu lembro que foi uma visão até eu meio que mordi a língua com Jane Austen, porque quando eu era adolescente eu queria ser alternativa, né? Então o que era romântico para mim não me interessava. Eu ficava, ai, essa coisa mais clichê do mundo. Por que que eu vou querer ler isso se eu já sei qual vai ser o final, né? Mas aí eu dei um voto de confiança a Jane Austen, li Orgulho e Preconceito, e eu fiquei, meu Deus, essa mulher escreve maravilhosamente bem. Por que que eu nunca li isso? Só porque não era do meu gosto? Por resistência, Por né? resistência, tipo, de adolescente e tudo mais. E depois que eu tive uma conexão com ela, engatou também. Li vários livros da Jane Austen. Após ela, eu tive uma relação muito forte com as irmãs Brontë, que elas escreveram livros muito importantes para a história da literatura feminina. A gente tem O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre, que Jane Eyre é um livro que tipo me marcou. Eu acho que foi o momento em que eu vi que eu estava me tornando uma mulher de fato, sabe? Uma questão de construção de princípios, uma questão de olhar para a personagem e ver isso é o que eu sou, eu quero ser assim, eu quero ter esse orgulho de mim, eu quero ter essa posição de mulher na vida e é maravilhoso. Eu acho que é um dos meus livros favoritos. Isa, e como que é o teu processo criativo para escrever? Amiga, eu admiro muito pessoas que têm insights assim frequentemente, porque para mim acontece de uma forma muito difícil. Geralmente, a maioria das vezes que eu cheguei a escrever foi após um momento difícil na vida, uma crise, algo relacionado a o desequilíbrio mesmo da vida. Para elaborar também. Exatamente, tipo, então eu nunca fui uma escritora de pensar, nossa, amanhã eu vou acordar, vou tirar um horário do meu dia para escrever. Eu já tentei fazer isso, juro para você. Eu já me sentei na frente assim do caderno, do notebook e tentei escrever e não saía, não saía. Comigo é muito questão de momento assim, estalos da vida, tipo, já teve momentos que eu escrevi dentro do ônibus, do mais completo nada, estava escutando música ou lendo e aí lembrei de uma situação da minha vida e escrevi. Comigo acontece muito isso. Ou se eu estou em casa, ou estou maratonando uma série, e aí do nada vem, sabe? Você sabe como A é voz que do anjo sussurrou no seu a ouvido. voz do anjo sussurrou no meu Você ouvido? recebe, né? E você precisa É, canalizar tipo, um. às vezes após até acordar de sonhos, pesadelos, mas nunca é uma coisa que eu consigo ter controle, sabe? Eu acho que a questão da escrita, para mim, é muito uma questão humana também. Nunca foi uma questão padronizada, entende? Uma coisa que eu Uhum. conseguisse moldar. Tanto que boa parte das minhas escritas eu nunca cheguei a editar, mudar uma palavra. Eram coisas que saíam e ficavam ali. E eu guardo até hoje. Isa e eu compartilhamos uma paixão por Clarice Lispector.
Eu quero muito saber como que a Clarice entrou na sua vida. No ensino médio, eu li A Hora da Estrela, mas eu acho que. Eu não sei se você lembra de uma fala da Clarice, que ela diz que não importa a idade do leitor, não importa a realidade do leitor, o que importa de fato é o amadurecimento. Às vezes a pessoa tem que estar preparada para ler aquele livro. Ou toca ou não toca, né? O toca ou não toca, não existe. Tipo, você é mais velho, então você consegue ler certos livros. Isso não existe. Não existe mesmo. Eu li muita poesia, como quando eu era adolescente, como eu disse para você. E tinha muita coisa que eu entendia, que eu sentia. E tinha coisa que não batia para mim. Clarice, no ensino médio, não foi de encontro Não deu comigo. match. Não deu match. Eu lia, eu entendia. Inclusive, eu lembro de ter gostado de ler Hora da Estrela, mas não deu match na época. O meu match com a Clarice aconteceu com A Paixão Segundo GH, que eu comprei o livro anos depois. E eu achei sensacional. Eu lembro de ter lido, tipo, em 2 dias o livro. E a mente dela, na época que eu li esse livro, eu fiquei obcecada por ela. Eu fiquei, meu Deus, agora eu tô entendendo. Agora tá indo, sabe? E aí foi quando eu comecei a criar uma ligação forte com a Clarice, porque a escrita dela é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido. Até hoje, por mais que a diferença de leque de autores que eu conheço dessa época que eu li Paixão Segundo GH para agora, o que a Clarice escreve, o jeito que ela escreve, que ela forma o personagem, que ela lida com a mente humana, é muito diferente, é uma coisa que vai além. Eu acho que a única escritora que eu consigo captar traços parecidos com ela é a Virginia Woolf, por conta dessa questão de fluxo da consciência, o que está passando na minha mente agora eu estou escrevendo e vai ficar aqui. E é maravilhoso. Eu lembro se eu não me engano, eu li esse livro, eu tinha 19 anos. A Paixão Segunda de H. A Paixão Segundo GH. Eu fiquei, uau, acabei de encontrar ouro. Foi mais ou menos assim. E a Hora da Estrela, houve aí uma redenção? A Chegou a Hora da rever? Estrela, eu fiz uma releitura depois disso. Gostei muito da Macabeia. A gente sempre se identifica com a Macabeia, né? Em várias situações. E sim, eu sinto que eu me conectei com a Hora da Estrela depois. Na segunda leitura, no caso. Mas com a Clarice, o que veio de intenso mesmo foi em relação a outros livros, como A Paixão Segundo GH, que eu lhe disse. Teve A Água Viva, que eu li, terminei de ler esse ano. Passei 6 meses lendo esse livro. Engraçado que a Paixão de Segundo de H foi 2 dias, mas A Água Viva Água foi Viva, que é tipo um livro fininho, 6 meses, sem brincadeira. Passei seis eu meses acredito. processando o livro, porque é um tapa assim atrás de outro tapa. E Felicidade Clandestina também é um livro que eu gosto muito. Muito bom. Inclusive, me aproximar de você por causa da Clarice, a gente participou de um grupo de leitura e chegamos a ler juntas, né, algumas Uhum. obras. Isa, agora eu queria entrar em outro território, no território do bordado. Quando foi que você começou a bordar? Pandemia, amiga. Acho que pandemia foi um momento em que nasceu muitos hobbies de muitas pessoas. Eu lembro que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu já escrevia na época, já tinha o hobby de ler, lia bastante também. Mas eu queria produzir algo, fazer. E por mais que eu já desenhasse desde a adolescência, desde a infância, queria uma coisa nova, diferente. Aí eu pensei, vou comprar os materiais. Eu lembro de ter comprado várias linhas de meadas, de várias cores. E eu lembro que nessa época era até um pouco difícil de encontrar aqui no Ipu. Se eu não me engano, teve uma viagem que a minha mãe foi para Fortaleza e ela fez uma compra assim bem grande porque não tinha tantas questão de pluralidade de cores e de materiais mesmo. Eu lembro que na época para comprar, comprei muita coisa no Ipu, mas foi difícil. Hoje em dia é mais fácil, graças a Deus. Então, foi mais ou menos nessa época. Eu comecei a abordar em 2020. Acho que, se eu não me engano, foi em outubro. E eu comecei bordando
se eu não me engano, foi flores, botânica mesmo. Eu sou louca por flores, eu gosto de plantas, eu gosto questão de estudar, de ver, de saber curvaturas e tudo mais. Eu lembro que eu pesquisava muitos vídeos na internet, eu aprendi a abordar pela internet e eu ficava apaixonada. Aí eu comecei o primeiro, não foi o melhor de todos, mas eu acho que para uma primeira pessoa que está abordando, acho que eu me saí bem. Mas isso se dá muito. Qual foi a obra? Foi uma. Ai, amiga, foi tão avulso. Eu lembro que eu só coloquei no bastidor e aí comecei a fazendo uma florzinha de cada vez, uma diferente da outra. Mas eu acho que essa minha facilidade com artesanato vem muito da minha mãe, porque ela é professora, cresci nas escolas, então isso de pintar, desenhar, Recortar, recortar. Nossa, eu sou ótima recortando nos coisas. trabalhos manuais. Ai, maravilha! Eu me sinto já uma profissional. Então, quando eu fui fazer, iniciei nos bordados, para mim foi muito natural mesmo. E como foi que você começou a monetizar isso? Ó, questão de monetizar, de conseguir um dinheiro meu, foi porque na época eu estava desempregada, passei muito tempo desempregada, acho que eu passei uns 3 anos, amiga. 3 anos desempregada, e era a forma de eu conseguir uma coisa minha, sabe? Então eu comecei a divulgar. Os meus primeiros clientes, claro, foram os meus amigos. Eu lembro de ter um amigo meu comprando um bordado que, por mais que eu me dedicasse muito, ainda não era o bordado, não era a diferença. Ai, meu Deus, é o melhor bordado do mundo. Não era. Mas eu agradeço muito os meus amigos, porque eu consegui monetizar principalmente por causa deles. E essa questão do bordado fazer parte de momentos íntimos, de momentos familiares, de amigos, né? Era muito importante, porque eu sempre bordei para momentos singelos, momentos de sensibilidade, de conexão, sabe? Essa questão de monetizar veio disso, de tá precisando de uma coisa minha, entende? Então, eu comecei a divulgar por conta desse suporte dos meus amigos. Consegui fazer bastante, inclusive tenho muitas fotos no meu Instagram de bordado. E após isso, por mais que tenha sido um hobby, me ajudou muito, de formas assim que o mais simples conseguia, tipo, me dar assim um embalo. Então, o bordado, ele além de te ajudar financeiramente, de ser uma fonte de renda, ele tem um viés mesmo político e afetivo, né, para você? Nossa, demais, amiga. Eu lembro que na época que eu comecei a monetizar, em partes eu ficava muito feliz por participar de momentos muito importantes para as pessoas, de estar no meio de um casamento, uma arte minha no meio de um casamento. Eu acho a coisa mais linda do mundo, eu acho muito romântico. Um presente para uma mãe que já bordava antes e aí recebe um bordado de decoração, eu também acho muito lindo. Inclusive, a gente se conheceu através de uma encomenda que eu fiz para a minha Exatamente. mãe, um Tá vendo? presente. Um presente, uma coisa assim muito especial. Só que eu sentia, até hoje, na verdade, eu sinto que eu fiquei em falta com a parte política, porque eu tinha muita intenção em fazer uma mistura das minhas poesias com os bordados. Era uma intenção minha na época. Mas como eu abri esse espaço para que eu conseguisse ganhar algum ganho, ter alguma renda, eu cedia muito pelas ideias que surgiam dos clientes. Então foi uma coisa que eu tinha a intenção, mas não consegui pôr em prática de fato por conta disso. Porque a gente sempre, geralmente, a gente sempre está no corre e esses processos mais criativos e mais autorais, a gente infelizmente acaba deixando Sim, para depois, para outro momento, né? infelizmente acontece muito isso. Pela urgência do dinheiro, a gente acaba Uhum, deixando nossa criatividade, nosso tempo para criar sim. para Mas eu lá. sempre acompanhei muitas bordadeiras que tinham posicionamentos políticos e eu sinto que o bordado na América Latina é uma força assim surreal. Eu lembro de acompanhar muitas páginas, principalmente em questão de movimento estudantil, movimento igualitário de gênero,
É muito forte. Tem umas obras que eu sou apaixonada. Quem são suas inspirações e suas referências? De bordado, amiga, só se eu olhar no meu Instagram, porque eu não lembro agora de cabeça Os arrobas, né? os arrobas, mas eu posso te mandar depois. E a gente pode colocar Sim, na descrição, na né? descrição do episódio os arrobas das suas divas inspiradoras Ai, bordadeiras. maravilhosas. Izzy, como é que tem sido o retorno das pessoas ao seu trabalho? Como é que o artesanato é visto, no caso, o bordado? No Ipu, de uma forma muito invisível, para ser sincera, amiga. Se eu não me engano, além de mim, além do meu trabalho com o bordado, acho que eu conheço mais duas meninas que fazem assim, questão de decoração, sabe? Porque coisas assim de dia a dia, coisas de cozinha, sempre existiram mulheres, principalmente mulheres mais idosas que trabalham com essa sensibilidade, mas essa fase de divulgar, isso de entrar em contato com a internet, no Ipu é muito raso. Não existe tantas pessoas que se dedicam ao bordado. E eu sinto que, tanto comigo quanto com essas outras meninas que hoje em dia bordam no Ipu, tem uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecerem um trabalho, entende? Dar valor. Porque uma coisa, eu sinto que o artesanato, ele não tem preço, ele tem valor. Tanto questão de material, como o seu tempo, porque você abdica de outras coisas para estar se dedicando àquela arte, sendo uma coisa sensível. Então, aqui no Ipu, por mais que eu já tenha feito entregas com pessoas que me tocaram muito, que foram muito próximas a mim, que colocaram em mim uma confiança muito grande, ainda é muito difícil. Amiga, agora a gente está se encaminhando para o último bloco, que é um bloco que eu quero te conhecer melhor, quero saber suas opiniões e suas preferências. Quero começar perguntando de cara, assim, quem é uma grande referência artística na sua vida? Eu tenho uma admiração muito grande por todo o ciclo artístico daqui. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu frequentava muito evento de rock. E nesses eventos de rock saem pessoas que têm uma conexão com a música muito forte. E muitos deles não abdicaram disso após a vida adulta, por exemplo. Eu tenho admirações principalmente pelos meus amigos que são artistas. Eu acho que eles são o pilar mesmo, assim, da minha conexão com o Ipu, de fato, de um dia ter essa dedicação, poder estar fazendo uma oficina. Eu acho que os meus amigos são realmente a minha vida. Eu acho que os meus amigos que têm interesse pela arte, que produzem arte, é tudo para mim. Que são suas referências? Sim, minhas referências. O Anderson, que você entrevistou, tem a Eduarda Duarte. A Eduarda, a gente estudou todo o ensino médio juntas. A gente, claro que tem esse afastamento por conta de rotina, de diferenças, e quando a gente cresce, a gente se espalha, né? Mas a nossa amizade, ela permaneceu, entende? Tipo, até hoje a gente se encontra, é como se o tempo não tivesse passado. E ela é maravilhosa, ela toca super bem, ela tem uma conexão com a arte muito grande. Você, uma grande referência para mim em relação à literatura, dos meus amigos, sabe? Todos. A Mili também, a Mili, ela faz letras e a Mili, eu tenho uma admiração pela Mili porque, para além da arte, além da conexão que ela tem com a arte, ela tem com o ser humano, porque ela passou um tempo fazendo pedagogia, já ensinou também. E ela tem uma conexão com o ser humano que é simplesmente com a criança. Eu não, sabe? É uma coisa que eu admiro bastante. E ela tem essa conexão com a arte. Se a gente sentar assim, igual eu tô com você agora, falar de literatura, a gente passa horas falando, horas. Então, eu acho que os meus amigos são a grande influência e também é o motivo pelo qual eu permaneço tendo essa conexão com a arte, sabe? Uma escritora brasileira, Hilda Hilst. uma escritora de fora.
Virginia Woolf mesmo. Uma poeta. Elisa Lucinda, Uma cantora ipuense. uma cantora ipuense. A minha atual namorada, a Naila Bezerra. Melhor lugar para fazer uma programação com as amigas. É a Bica, definitivamente. Melhor lugar para ter um date. Eu acho que no Ipu, para dates, sempre aconteceu uma junção de lugares, não só um lugar. Tem onde a gente se encontra, tem onde a gente janta, tem onde a gente bebe, tem onde a gente finaliza o rolê. Então, não necessariamente é um lugar, entende? Que o que acontece comigo não é ir sentar e depois ir embora. A gente sempre tá, ó, dando voltas e voltas. Eu acho que essa é a magia do interior. A magia do interior é essa, você se sentir confortável, estar em casa, de fato. Conseguir ir para qualquer lugar de uma forma tanto segura como você tá confortável. Mas vai. Naírla chama para um date perfeito hoje. Eu quero dicas, lugares. Quero... Midori. Midori, definitivamente. Inclusive, foi o local do nosso primeiro date. A gente teve o nosso primeiro date no Midori, foi maravilhoso. Foi acontecer de uma forma muito natural, sabe? Espontânea, é um lugar que eu me sinto muito confortável. Midori que tem uma história ali, né? Porque está localizado ali no pavilhão, Uhum. perto da estação ferroviária. E o pavilhão que sempre, na verdade, foi point de paquera, de encontro, de tudo. Sim, inclusive eu vejo muita potência no pavilhão. Eu me lembro, eu não cheguei a viver, porque eu Uhum. era criança, mas até a época que eu era criança, eu ia ali pra Princesinha, pro pavilhão, o rolê dos jovens era ficar rodando, 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 paquerando, aí passava pelo paquera. Sim, eu lembro que até época de carnaval, quando tinha muito movimento relação aos dias de carnavais, era sempre ali no pavilhão. É, e eu percebo que esse movimento está retornando pro E pavilhão, que né? bom, né? Ressignificado, obviamente, Como mas você disse, na minha infância eu não vivenciei, mas os meus pais, quando eles estavam casados, eles viam o carnaval como um grande evento. O meu pai é obcecado, ele era obcecado pelos blocos, qual obcecado. era o bloco dele, tu sabe? Mulher, é até difícil dizer qual era o bloco, porque ele tem todas as blusas. Tipo, até hoje ele Cheguei no Papalalau, Papa Real. sim, sabe? Ele tem, eu acho que até hoje ele tem algumas blusas antigas, esses blocos, que fizeram história no Ipu. Pois é, amiga. E hoje nós não temos exatamente as mesmas coisas, mas aquele momento, aquele espaço ali da estação tá muito movimentado. A noite ali tá Uhum. acontecendo, né? Tem o Midori, tem o Hipogrio, tem acho que a Picanha Burger que tem ali do Abriu lado, o né? novo, que eu esqueci Seu agora. Miguel, Isso. que é uma. Acho que é como tem uma tabacaria, bar, Uhum. né? Então tem muitas opções, tem para todos os gostos. É quase uma praça de alimentação, Sim, assim. sim. Pizza, churrasco, sushi. Conheçam a noite da estação ferroviária do Ipu. Qual o ponto turístico mais lindo da região? Ponto turístico, eu gosto. Eu acho que todo ipuense sempre tem preferência com a bica do Ipu, né? Mas a Ilca, eu lembro da primeira vez que eu entrei na Ilca, eu era bem novinha. E já na época que eu tinha assim, um interesse literário muito grande, é simplesmente mágico lá. Para quem gosta de livros, O quem é paraíso. historiador, quem gosta de estar por dentro do que já aconteceu no passado do Ipu, é maravilhoso. É lindo ali. Eu me sinto em casa quando eu vou lá. A IUCA, que é a Academia Ipuense de Letras, Ciência. Eu nunca lembro o nome E do. artes, E artes, é. se eu não me engano. Um artista local que o mundo precisa conhecer logo. Naila Bezerra, minha atual namorada e a última. Maravilhosa. Artista, compositora, produtora, maravilhosa, sensível, tem um toque diferente, tem uma sensibilidade diferente para a música. E tudo que ela faz é maravilhoso. Inclusive, ela me deu uma música. Uhum. Hum. Eu ganhei uma música dela. Como se chama essa música? O meu nome, você acredita? Leva o meu nome. Não é Isabelle, mas é Belle. E ela começou a escrever essa música quando a gente estava se conhecendo.
Eu acho que ela tem intenção em colocar nas plataformas digitais, talvez ainda esse ano, não tenho certeza. Mas é muito significativo para mim, porque além dela ser uma artista maravilhosa, eu lembro que quando aconteceu o nosso pedido de namoro, porque foi um pedido duplo, de presente ela levou a papelada em relação à originalidade da música, para provar que a música era dela. E é necessário existir, como fala? Direito autoral? Não, as Autorização? pessoas que. Testemunha? Pronto, exatamente, amiga. É necessário ter testemunhas para que as pessoas saibam que aquela música é do artista. Existiu duas assinaturas, uma foi minha e a outra assinatura foi de um amigo dela, que inclusive foi meio que o responsável pelo fato da gente ter se conhecido. Foi ele que orquestrou assim de uma forma muito indireta, mas foi por causa dele que a gente se conheceu. E eu lembro que ela levou os papéis, eu assinei como testemunha da música, que a música é dela. E é linda. Ela Ah, escreve muito bem, as composições dela são maravilhosas, ela tem uma proximidade com a música de muito tempo. Inclusive, ela é obcecada por MPB. e esse amor já está rendendo aí filhos, né? Produtos, canções. Sim, tá vendo? Já começou tão cedo, já tem uma música. Onde encontrar a melhor comida da cidade? Eu vou falar o Midori mais uma vez, porque eu sou obcecada por sushi, amiga. Se eu pudesse, eu comia sushi todo santo dia, sem brincadeira. Um cheiro de infância. O macarrão, alho e óleo da minha avó paterna. Ela, inclusive, a minha mãe me proibia de comer esse macarrão, porque ela colocava muito óleo. Mas eu amava, tipo, às vezes eram, sei lá, 2, 3 horas da tarde, eu pedia pra ela fazer um macarrão, alho e óleo, e ela fazia, e eu comia, tipo, 3 horas da tarde. Assim, comum assim na semana. Então, é um cheiro muito nostálgico pra mim. Inclusive, eu adoro fazer macarrão, alho e óleo por conta disso. Qual sua palavra preferida da língua portuguesa? Incumbida. Nossa, Inclusive, eu tenho muita vontade de tatuar essa palavra, porque eu, eu fui de encontro com essa palavra em Água Viva, da Clarice Lispector, e eu sou louca por esse livro. Tudo que ela cita em relação à proximidade dela com a escrita, que a escrita é a quarta dimensão dela. Se eu não- É a quarta dimensão, se eu não me engano, que ela cita. É, que a escrita é uma coisa muito próxima dela. E ela fala no livro que ela é incumbida, ela é destinada a alguma coisa. A vida dela vai de encontro a alguma coisa. E eu tenho essa sensação também. Então, acho que é a minha palavra favorita da língua portuguesa. E em segundo, telúrica. Acho que pela Maria incumbida e telúrica. Telúrica, Maria Bethânia. É, mais ou menos isso. Um filme. Um filme, Matilda. É um filme muito nostálgico para mim, um dos meus filmes favoritos. E eu me identificava muito com ela, principalmente pela relação com os livros. É um livro de infância. Inclusive, eu tenho esse livro da Matilda. Eu assistia esse filme várias vezes com a minha mãe e eu ficava naquela ansiedade nervosa por conta da Dona Trunchbull, aquela perseguição e toda a questão das trufas de chocolate. Ai, eu amo esse filme, é maravilhoso. Um podcast. Um podcast querido clássico. Eu não sei se você conhece, mas existe uma página no Instagram que se dedica a fazer matérias sobre escritores clássicos, escritoras mulheres. E eles têm um podcast, eu acho que está em pausa no momento. Não sei se eles vão retornar, mas eu já estudei muita coisa por esse podcast. E é maravilhoso. Último livro que você leu. O último livro que eu li, King Lear, de Shakespeare. A gente está, na verdade, ainda. Eu estou fazendo uma disciplina na faculdade que é literatura drama. E como você já é do teatro, você sabe que o teatro foi que originou toda a questão literária, né? A gente teve as peças gregas, as tragédias, e King Lear tem muita tragédia. Shakespeare é conhecido por ser avassalador nas palavras, com personagens extremamente bem construídos. E foi o último livro que eu li por conta da faculdade. Eu lembro de ter feito um trabalho acadêmico com citações dessa peça. E é muito bom. Inclusive,
é outro autor, além da Jane Austen, que eu via como autor, que todo mundo conhecia, e que eu ficava me perguntando, ai, por que que todo mundo fala desse autor? Por que que existem tantos filmes adaptados, novelas adaptadas por conta de livros de Shakespeare? E quando eu comecei a ler King Lear, eu fiquei, então é por causa disso. Talvez seja porque ele é um Talvez, gênio. talvez seja porque ele seja um gênio e ele escreve. Ai, esse livro é muito bom mesmo. Para você, Isa, o que é a cara do Ipu? A cara do Ipu, acho que familiaridade. Acho que há conexão entre as pessoas. Acho que mesmo se eu fosse viajar para outros lugares, essa proximidade das pessoas umas com as outras, acho que eu não encontraria em outro lugar, entende? Acho, Entendo bem. acho que é isso. Nosso lugar no mundo, né, amiga? É, lugar onde a gente cresce, se forma como pessoa, é muito importante. Tudo aqui, tudo é uma história muito próxima, são pessoas muito próximas. Deixe um recado para as mulheres, especialmente as artistas interioranas como nós, que estão nos ouvindo. Olha, você que está escutando, vocês que estão escutando agora, sei que essa conexão com a arte é uma coisa que a gente nunca espera. Eu acho que vem do nada. Acho que essa linha vem que conecta todas nós. É muito mágico. E eu sei que vocês que estão escutando, às vezes encontram algumas dificuldades, principalmente para a gente morar no interior. Mas acreditar que nada impede da gente ter um olhar crítico sobre o que é arte, não só de uma forma para entreter, para porque eu sei que arte é uma coisa que faz com que a gente se conecte consigo mesmo, faz com que a gente crie laços muito fortes, mas sempre ter em mente que desde o início a ideia que você teve para aquela sua conexão pode seguir existindo, você pode continuar tendo uma conexão tanto sensível como um olhar crítico, porque eu acho que as pessoas esquecem que a arte está em tudo. Tudo, tudo, tudo que possa ser arte também é político. E a gente encontra isso em todos os momentos da nossa vida, sabe? E para encerrar, onde a gente pode te encontrar, Isa? Encomendar seus bordados, falar com você, WhatsApp, Instagram? WhatsApp e Instagram. Eu tenho o meu Instagram pessoal, pode contatar o Instagram pessoal. Tem o Instagram dos bordados, tem o WhatsApp. Então, é um fácil acesso. O arroba é a Isa Borda, né? A Isa Borda, sim. Encerramos este episódio do Nossa Cara, com a certeza de que a arte, quando vivida com profundidade e verdade, ultrapassa os limites do objeto e transforma também os sujeitos. Agradeço demais a Isabelle Barreto por compartilhar conosco não apenas sua trajetória, mas, sobretudo, sua visão de mundo. Uma visão que costura afetos, palavras, representatividade, com a delicadeza firme de quem sabe o poder que carrega nas mãos. Que sua escuta seja também um convite à reflexão sobre o valor do artesanato, da literatura e da autenticidade como caminho político e estético. Se esse episódio ressoou em você, compartilhe. Ajude a fazer ecoar vozes como a da Isa, que bordam o cotidiano com coragem e significado. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!